O tema da palestra de hoje é saúde, cuidado, comportamento e o sentido na educação. O palestrante possui uma larga experiência no campo das relações humanas, do comportamento e da compreensão da mente humana, por meio de sua formação psicológica, com uma trajetória profissional de 24 anos. Desde 1999, trabalha com públicos variados, especialmente com professores, por meio de palestras, cursos, conferências e seminários. Com uma formação médica em andamento, agrega conhecimentos fundamentais sobre saúde, adoecimentos, comportamento, enriquecendo as reflexões que desenvolve por meio de seus livros, aulas, palestras e no contato com os participantes. Possui graduação em Psicologia pelo Centro Universitário Filadélfia de Londrina, no Paraná, especialização em Saúde Mental e Intervenção Psicológica pela Universidade Federal de Maringá, Paraná, em 2003. Graduando em Medicina pela Universidade Central do Paraguai, UCP, psicoterapeuta de orientação psicanalítica desde 1999, foi professor universitário de diversas instituições de ensino superior e na pós-graduação, lecionando nas áreas de psicanálise, psicopatologias e suas interfaces com a psiquiatria e as neurociências e medicina. Autor de diversas obras na área de psicologia, psicopatologias, neurociências e educação. Então, convidamos ao palco o palestrante professor Dr. Rogério de Mello Tadeu. Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado. É uma grande honra para mim. Agradeço o convite da Secretaria de Educação, da Prefeitura, e me sinto realmente muito honrado pela possibilidade de ofertar a vocês algum tipo de conhecimento. Eu brinco que eu tenho uma relação, uma espécie de aliança com Toledo. Há um tempo atrás, alguns alunos meus aqui, que eu vim lecionar na pós, eu perdi minha aliança de casamento, aqui, no lago. Fui fazer uma atividade física e retirei a aliança porque o dedo estava inchado. Como explica isso para a esposa? Deu tudo certo, comprei uma nova aliança e essa história, ela é importante porque ela faz com que eu me lembre que, embora tenha sido uma perda importante, e fiquei muito mal, fiquei triste, chegando no hotel eu já comuniquei a minha esposa, ela entendeu perfeitamente, não duvidou. O dedo estava inchado para fazer uma barra, começou a doer. Enfim, a sensação de perda e ficar colocando o dedo o tempo todo para ver se a aliança estava ali, me fez pensar na relação muito boa que eu tenho com Toledo, e uma relação de cuidado, uma relação onde eu me sinto muito acolhido e muito feliz aqui. Então, eu tenho uma grata felicidade de poder retornar a Toledo e poder fazer aquilo que eu mais gosto, que é cuidar e ensinar. Como vocês vão ver, nós temos um dia hoje muito intenso e eu espero trazer a vocês algumas reflexões que ajudem, não só a pensar na educação de excelência, uma educação que inova, mas sobretudo eu venho para falar muito sobre saúde. Há uma preocupação minha, talvez pelo fato de ser um profissional da educação e um profissional da saúde, que eu particularmente não dissocio e não separo educação de cuidado, que aliás é um dos títulos dos livros, de um dos livros que eu trouxe aqui. Amor, cuidado e educação. Como formar seres lúcidos e sensíveis aos dilemas da humanidade. É um grande desafio e eu particularmente atendendo muita gente já há bastante tempo, confesso a vocês que construir lucidez não é uma tarefa fácil no mundo de hoje, especialmente no momento que nós estamos vivendo. É preciso muita capacidade para suportar angústias, frustrações, medo, raiva e ter o que o prefeito colocou aqui, muita calma diante das situações que podem ocorrer.
O que eu vou trazer para vocês aqui é pautado em conhecimentos científicos, na minha história, como professor, como um terapeuta, como um analista, como alguém numa formação médica que busca a psiquiatria e a neurologia como grandes áreas que sempre me fascinaram. Eu sou um fascinado pelo cérebro, pelo encéfalo como um todo, mas sobretudo pela saúde. Aliás, essa é uma das minhas grandes missões na vida, não só quando eu venho falar para algumas pessoas, mas é poder ofertar às pessoas a possibilidade de construírem saúde, e não só tratar a doença. E que vocês possam entender aqui que os remédios, embora sejam importantes, eles são apenas um recurso que nós temos para poder viver de uma forma mais saudável, mais lúcida, do ponto de vista da saúde mental e da saúde física. E eu espero trazer para vocês a minha experiência como um terapeuta, como um analista, e aí como um futuro médico, especialmente nessas áreas que eu vou juntar. Já está decidido, eu vou juntar a psiquiatria, a neurologia, as neurociências, como eu já venho fazendo já há bastante tempo, por meio das minhas aulas, das palestras e dos livros. Eu sou muito grato a vocês, a presença de vocês, e espero que vocês possam sair daqui com uma espécie de angústia boa. Cuidado, angústia é uma condição que às vezes pode durar para a vida inteira. Mas nós temos possibilidade de transformar a angústia de uma forma muito criativa e que ela não nos paralise. Todos nós temos angústias, isso é inevitável à nossa própria condição humana. O que eu vou mostrar para vocês hoje aqui é um pouco dessa experiência do que eu entendo por saúde física e mental, por educação, por uma relação de cuidado e como nós podemos criar nas crianças e adolescentes aquilo que muitos filósofos já chamavam, que é a possibilidade de criar um certo espanto para a educação, que é criar a possibilidade de criar, nas crianças e adolescentes, a possibilidade de vislumbrar um futuro, e que nós, como professores, a partir de uma autoridade afetiva, nós possamos nos tornar inesquecíveis. Se eu estou voltando hoje aqui a Toledo, antes da pandemia, isso ocorre justamente porque eu não fui esquecido. E o que eu quero trazer para vocês aqui é a possibilidade de vocês não serem esquecidos pelos alunos, e é assim que a gente transforma uma nação. É a possibilidade de fazer boas surpresas na vida das pessoas e que possam ajudar elas a transformar. Nós teremos aqui um tempo até às 11h30, conforme foi me passado, e a gente sai, então, depois para o almoço, e ficamos aí até às 5 da tarde, para conversar, não se assustem, até às 5, e que eu espero transformar a angústia que eu vou gerar aqui, volto a dizer, numa angústia que seja boa, e que vocês possam sair daqui com algum nível de autoconhecimento, que sem dúvida alguma é a única condição que a gente tem para transformar a nossa vida e a vida dos outros. Para brincar um pouco, mas essa tem uma brincadeira, ela tem um fundo de verdade. Se eu tenho uma vida insuportável e eu não aguento me olhar na frente do espelho toda manhã, como eu posso cuidar dos outros e suportar o outro, se nem ao menos eu consigo me suportar? A primeira grande lição que a gente vai ver, entendendo um pouco da minha trajetória, vamos avançar aqui. Eu trago um pouco dessa experiência, e eu selecionei essas fotos, essas imagens, para mostrar para vocês um pouco dessa experiência. Eu vou falar para vocês a partir desse consultório que eu tinha na minha cidade. Eu resido em Mandaguari, aqui no Paraná, próximo a Maringá, e neste consultório e em outros lugares eu pude escutar muitas histórias. Até hoje, continuo atendendo de forma remota por conta dos estudos, mas o que eu vou contar para vocês são experiências das quais eu vi serem transformadoras. Nós conseguimos tocar o corpo das pessoas a partir da palavra, a partir do gesto. Não são só remédios que modificam o corpo, a doença, o sintoma. As palavras são capazes de tocar o corpo.
As crianças vêm para a escola com o corpo todo e não só com o intelecto. Nós estamos aqui hoje com o corpo, com a mente, talvez alguns com a cabeça um pouco longe. E a partir do momento que a gente começa a conversar aqui, e as reflexões que eu vou trazendo, talvez muitos de vocês comecem a revisitar um pouco o seu passado e a possibilidade de vislumbrar um futuro diferente. E para isso, eu trago essa experiência. Eu acho que sempre é importante a gente começar de algum lugar. E essas são as minhas grandes 3 referências, os meus grandes 3, um dos 3 amores que eu tenho na vida. A minha experiência de consultório, atendendo gente que sofre mentalmente e adoece, física e mentalmente falando. A minha grande experiência tentar entender o que significa essa máquina, esse órgão tão fascinante e ainda inexplorado pela ciência. Nós avançamos cada vez mais no entendimento do cérebro, mas ainda tem muita coisa para descobrir. Se descobriu, por exemplo, que esse cérebro, e óbvio, isso não é uma novidade para nós, esse cérebro não está desvinculado do resto do corpo. Um neurologista não pode ficar preso só ao cérebro, sem entender a sua relação com esse cérebro, e o estômago, por exemplo, e o intestino. Quantos de vocês já ouviu falar, e isso está sendo veiculado cada vez mais, a grande relação entre o eixo cérebro e intestino. O nosso intestino chamado de segundo cérebro. E a panturrilha, a batata da perna de segundo coração. Olha que coisa interessante. Foi falado hoje aqui, e eu atento às palavras de todos que falaram, não é possível construir uma educação, aliás, de forma dissociada, de forma separada. Por isso, quando nós entendemos saúde, nós precisamos entender de uma forma integral. Infelizmente, uma parte da medicina foca no tratamento da doença e se esquece na possibilidade de uma educação médica que ajude as pessoas, às vezes, a ter uma relação diminuída com as medicações e que possam construir saúde mental e física a partir de uma boa dose de autoconhecimento. Nós temos uma carência muito grande no país. E isso tem uma relação direta com a educação. Por que tem uma relação direta com a educação? Porque as crianças e jovens não vêm só com o intelecto. Nós, professores, não viemos à sala de aula só com o intelecto, só com a razão. Nós provocamos uma transformação corporal, física, para que haja a possibilidade de uma construção de um ser que seja lúcido e que transforme a realidade. Nós não preparamos crianças e jovens só para o mercado de trabalho. Cuidado com isso. O mercado de trabalho cada vez mais exigente faz com que a gente tenha que desenvolver inúmeras habilidades. Mas não é suficiente se aquela criança, aquele adolescente, que às vezes desponta com um conhecimento tecnológico fantástico, se suicida amanhã ou depois. Pergunta: de que vale tanto conhecimento tecnológico e científico se muitas pessoas se suicidam, adoecem com quadros depressivos graves, adoecem fisicamente e mentalmente? Qual o sentido do conhecimento? Qual o sentido da educação que nos prepara intelectualmente para uma sociedade cada vez mais veloz, uma sociedade onde a gente precisa se adaptar constantemente, conforme a pandemia que nós estamos vivendo, passando um pouco por ela, mas nós precisamos nos adaptar de uma forma muito rápida e ter uma certa tolerância às frustrações para não enlouquecer e para não adoecer. E infelizmente muitas pessoas, entre aspas, enlouqueceram, adoeceram e morreram. E não só pela Covid-19. Câncer, alterações cardiovasculares, derrame, AVC. Qual a relação isso tem com as nossas emoções? Com os nossos sentimentos? É o que a gente vai tratar hoje aqui. Para que você não esqueça que aquilo que você sente, que muitas pessoas já falam isso é só coisa da sua cabeça. Isso é um dos tópicos de alguns livros que eu trouxe aqui, e que fala isso. Isso é só psicológico. Isso é só subjetivo. Cuidado. O que é subjetivo também é objetivo.
As coisas da cabeça afetam o corpo, as coisas do corpo afetam a cabeça e a nossa relação com a nossa vida e com a vida das outras pessoas. Então, essa é a minha experiência. A educação, os livros, a literatura, eu gosto muito de ler, o que provavelmente me levou a escrever livros também. Gosto muito de falar e eu entendo que todas essas relações, esses aspectos da minha vida, eles estão entrelaçados. Curiosamente, lembrando da minha infância, tempo atrás eu dei uma entrevista para um amigo, jornalista da minha cidade, falando um pouco do meu novo desafio. Eu comecei com a formação médica em plena pandemia, em 2020, estou na metade do curso, e não houve oportunidade de cursar no Brasil, por tudo que se pensa em relação a outros países. Só vivendo em outro país e outra cultura para você poder atestar com força e capacidade de dizer que aquele país é inferior ou superior. Não existe outra forma de você viver uma realidade, do contrário, tudo são hipóteses. Só vivendo na pele para você se dar conta o que é bom e o que é ruim. Em todos os países acontece isso. Há realidades que podem ser suportáveis, que fazem com que a gente se adapte a uma realidade que seja difícil, mas ainda assim elas nos ensinam algo importante. Uma das coisas que eu mais aprendi, estou aprendendo, é a capacidade de adaptação. E a saudade da família, que exige o meu tempo praticamente integral, entre estudos e trabalho. Então o que eu iria trazer para vocês é que essas três dimensões, essas três áreas, essas figuras que eu selecionei, elas são o ponto de partida para que eu leve aquilo que eu aprendi durante algum tempo da minha vida e continuo aprendendo. Vamos começar então com essa imagem que eu particularmente fiquei impressionado enquanto eu estava pensando em vocês. Aliás, eu sempre quando preparo algo, eu fico tentando imaginar o que cada um de vocês vai sentir. Como eu vou afetar a cabeça, o corpo de cada pessoa hoje aqui. Que memórias eu vou ser capaz de despertar. Quando eu olho para vocês, eu estava observando algumas pessoas, a postura corporal, a expressão facial, a maneira pela qual ocupam a cadeira, sorrisos, expressões, olhares carregados, alguns atentos, sono, algumas bocas bocejando. Todas essas expressões nos dizem quem a gente é. Cada um de nós tem uma peculiaridade, um jeito próprio de ser. E quando a gente observa essa imagem, eu fiquei pensando na forma pela qual a gente vai pensar um pouco sobre a vida. Uma das coisas que me ajudou muito a cuidar de gente é entender que não importa o tempo que nós vivamos ao longo da vida, todos nós, em algum momento, mesmo que simbolicamente, gostaríamos, pelo menos em algum momento da vida, voltar para esse lugar. Uma das pessoas que eu atendo, e atendi durante muito tempo, um dos pedidos que essa pessoa me faz, ela tem situações e condições psicológicas e psiquiátricas bastante graves, e um dos pedidos que essa pessoa me faz é: deixa eu entrar dentro da sua barriga. Olha que coisa curiosa. Deixa eu entrar dentro da sua barriga. Quando um paciente pede isso para o seu terapeuta, o que ele está pedindo? Voltar de novo a ter uma experiência supostamente protetora, supostamente nirvânica, é o paraíso, o útero materno, simbolicamente conhecido como o paraíso. Vamos lembrar que o Nirvana, a banda de rock, e o seu vocalista morreu de suicídio. Ou seja, o paraíso não existe. O paraíso não existe. O que existe é uma realidade que nos afronta o tempo todo e que faz com que a gente, ao nascer, seja lançado a um mundo sem qualquer tipo de GPS, sem qualquer tipo de mapa ou direção. Quem nos oferece a primeira grande chance da vida a ter um sentimento de pertencimento, um mapa, um GPS, uma bússola, são os nossos pais. A primeira grande instituição formadora de saúde mental ou não é a família. A primeira grande instituição capaz de gerar pessoas felizes e saudáveis é a família.
E não, isso não significa a maneira como os pais vão amar os seus filhos, mas sobretudo pela forma como os filhos vão receber este amor. Gravidez indesejada, nasceu por acidente e nasceu. Vai ter que fazer alguma coisa com a vida, vai ter que inventar uma forma muito particular de viver. E o pior de tudo, construir um sentido para a vida, que é uma das coisas mais difíceis para nós. Como construir um sentido numa vida que aparentemente não tem sentido? Você levanta 5, 6 da manhã, por exemplo, e vai para a escola. As aulas vão começar agora. O que nos move? Quantos de vocês já sentiu vontade de ficar na cama e não acordar? Só mais um pouquinho. Põe o despertador, 5, 10 minutos. Só mais um pouquinho. E vai postergando, que é a pior coisa que pode existir. Implica uma decisão. Aliás, uma dica preciosa: não dê 5 ou 10 minutos. Não dê essa possibilidade para o teu cérebro. Ele entende que é só mais um pouquinho. E assim a gente vai postergando por uma situação de prazer ou alívio. A vida é dura. A vida exige uma realidade e uma capacidade muito grande de adaptação. E é por essa razão que ter uma condição biológica não é suficiente para fazer nascer um ser humano. Nós precisamos da cultura. Nós precisamos da possibilidade de pertencimento. E é por essa razão que o amor nos salva. Pode parecer utópico isso, romantizado demais. O amor nos salva. E por que o amor nos salva? Porque nenhum bebê nasce se amando. Nenhum bebê nasce com autoestima. O amor é um aprendizado. A autoestima é uma construção. Aliás, a melhor construção e que funciona como uma grande proteção de saúde mental. Nascer não basta, porque muita gente nasce por acidente, por uma gravidez indesejada. Depois que a gente nasce, a gente precisa construir algo diferente com a nossa vida. E para a gente construir algo importante com a nossa vida, a gente precisa do mapa. Quem nos oferece o mapa? A mãe, o pai e o professor. Segunda grande instituição capaz de gerar saúde ou adoecimento. Primeira, família. Segunda, escola. Olha que coisa. Professor, você está dizendo que a gente pode gerar um ambiente adoecido? Sem dúvida alguma. Para nós, professores, educadores, para os nossos pares, para as relações que a gente estabelece com as pessoas e para as crianças e adolescentes. E, consequentemente, a qualidade da educação está prejudicada. Se eu não aprendi a me amar, o que é um desafio interessante, se eu não aprendi a construir amor próprio, por que você acha que a tua aula é chata ou insuportável, ou você constrói uma amargura diante da vida? Um professor com indiferença, um professor com amargura, não consegue oferecer uma aula de qualidade. O discurso não cola. A pior coisa que pode existir, e a mente sabe disso, e o corpo também, é que é impossível esconder uma mentira por tanto tempo, sem que danos físicos e emocionais possam ocorrer. E uma grande parte dos adoecimentos tem a ver com o que Jacques Lacan, que foi um importante psiquiatra e psicanalista francês, dizia: cada um de nós aguenta a verdade que pode suportar. De novo, cada um de nós aguenta a verdade que pode suportar. Qual é a sua verdade? Quais são os seus segredos? Qual é a sua sombra? Sombra, um termo utilizado por Jung, um psiquiatra suíço, que foi discípulo de Freud, trabalhou com Freud por um tempo. Freud, o pai da psicanálise. Jung dizia que todos nós temos sombras. E a sombra te acompanha para o resto da vida. Não adianta jogar a sombra para baixo do tapete. Aliás, é isso que as pessoas fazem no processo de terapia ou análise. Elas disfarçam o tempo todo. Quais são as nossas sombras? Qual é aquela parte feia que mora dentro de você e que você não quer pensar?
A primeira grande questão importante quando a gente fala de lucidez, fala de saúde mental, é ser autêntico. É reconhecer a verdade dolorosa. Mas reconhecer uma verdade dolorosa, para que ela possa ser integrada na nossa consciência, não é uma condição fácil. Por isso, nascemos profundamente desamparados, nascemos profundamente dependentes do outro, nascemos sem GPS, sem bússola, e temos que criar um sentido para essa vida maluca que a gente vive. E o mais importante, aprendendo a cuidar de si e das pessoas que estão ao nosso redor. Por isso o intelecto não basta. Ele é importante que a gente possa ter conhecimentos, mas nascer implica a possibilidade de construir uma autoestima que seja saudável e que seja importante e que nos ajuda a cumprir aquilo que você imagina que seja o seu legado. Eu, Rogério, tenho uma missão. Esta missão me dá um sentido maior. Nós vamos ver aqui um psiquiatra também que criou uma teoria chamada logoterapia, Viktor Frankl. A história do Viktor Frankl é dramática. Prisioneiro em campos de concentração em Auschwitz, por 2 ou 3 anos. A mãe morreu depois que ele sai, a filha morre. E enquanto ele estava preso, ele tentava entender o sentido que o ajudava a suportar viver num campo de concentração. Talvez a mesma analogia seja para um prisioneiro. Ou se a gente fizer a alegoria do mito da caverna de Platão, é a mesma coisa. Quantos de nós estão prisioneiros ou nas sombras, e o que faz com que a gente suporte viver aquela condição, segundo Viktor Frankl, tem a ver com a questão do sentido. Aliás, um dos livros dele se chama Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração, que relata a história dramática de Viktor Frankl, criador de uma teoria chamada logoterapia. Este senhor, Viktor Frankl, ganhou, se eu não me engano, mais de 20 títulos de doutor honoris causa em várias universidades no mundo inteiro. Olhem que interessante. Viveu o cárcere, viveu uma experiência dramática em campos de concentração e transformou a sua vida. A dor nos ensina? Sim, às vezes da pior forma possível. A dor nos faz adoecer, a dor nos faz nos autodestruirmos. Mas a dor também ensina, assim como o amor. Então nascer não basta. É preciso criar a possibilidade de uma vida com sentido. Quem nos oferece essa vida? Primeiro, família. Segundo, educação. E por que educação? Por que os professores? Porque os professores funcionam como uma espécie de substituto dos pais. Gostem vocês ou não, eu também sou professor. Faculdade, instituições de ensino, não sou um professor da educação infantil, de crianças e adolescentes. Tive a experiência de trabalhar como educador num centro social para crianças marginalizadas, como educador, por 3 anos. Mas a grande experiência como professor na docência é no ensino superior, faculdade e universidade. E que, na verdade, cuidando de adultos e ensinando para adultos, eu descobri que muitos adultos crescem no tamanho, cronologicamente, mas são infantis do ponto de vista emocional. Todos nós temos a infância preservada dentro da gente. E é por essa razão, então, que a gente precisa construir um sentido quando nasce. Vou voltar aqui. Uma das coisas que eu particularmente gosto, não sei se alguém lembra dessa imagem, esta imagem foi retirada de um livro de um autor, de um grande historiador, best-seller, chamado Yuval Harari. Escreveu Sapiens, um best-seller. Escreveu Homo Deus e 21 lições para o século 21. O professor Harari nos mostra que ao longo da história da humanidade, e se a gente for acompanhar todas as grandes revoluções que houveram na história da humanidade, toda a possibilidade de construção de um ser humano nasce com as marcas. Aqui, Cuello de las Manos, em Argentina, mostra as mãos, como a possibilidade de registrar que o humano esteve ali.
nenhum de nós suporta ser esquecido. Nenhum de nós suporta ser esquecido. E é por esta razão que a gente precisa criar marcas. Nem que seja na parede, nem que seja pichando os muros. Por que vocês acham que adolescentes picham o muro? Vandalismo? Sem dúvida alguma. Qual o sentido psicológico que está por trás disso? Deixar uma marca. Olhem para mim, eu existo, eu estou aqui, não me esqueçam. A possibilidade humana só é possível no momento que a gente cria marcas importantes ao longo da história. Nós, professores, temos que criar marcas nas pessoas. E é verdade que muitas vezes um professor cria marcas traumáticas. Se vocês forem lembrar da história de muitos professores que vocês tiveram, talvez se lembrem que alguns foram inesquecíveis e os marcaram de uma forma positiva e afetiva. Mas quantos, talvez aqui, lembrem também que os professores os marcaram de uma forma traumática? Quando você arriscou levantar a mão para perguntar alguma coisa, o professor, agora não, ou às vezes, cala a boca. Talvez não seja a experiência de vocês. Ou pior, eu sempre falo nos livros, nas aulas da palestra, para de chorar, engole o choro e se chorar, apanha. 3 falas completamente pedagógicas, ditas por professores com 3, 4 pós-graduações. Para de chorar, engole o choro e se chorar, apanha. Você é um homem ou um rato, um homem ou uma mulherzinha. É preciso cuidado, porque estas falas inapropriadas e sem qualquer tipo de intenção pedagógica, e muito menos psicológica, fazem a possibilidade de uma criança ignorar o que ela sente. Que nós estamos ensinando para as crianças e jovens, que elas têm que ser mentirosas em relação aos seus sentimentos. Para de chorar, engole o choro, e se arriscar a chorar vai ter uma punição. A sociedade que nós vivemos, ela impede a possibilidade da gente expressar os nossos sentimentos. Aqui tem poucos homens, mas nós homens fomos muito massacrados por uma sociedade machista e que impede a possibilidade da expressão de sentimentos, como por exemplo tristeza. Você sabe aonde os homens expressam suas mágoas? No bar, com os amigos, cheio de cachaça. Aí pode. E aí existe uma permissão para sentir. Uma das coisas importantes que aconteceu na pandemia, por mais trágica que pode ter sido, é a possibilidade que a pandemia nos trouxe de nos permitirmos a sentir medo. Medo é ruim? Depende. O medo é uma emoção fundamental que nos estrutura psiquicamente. Medo é proteção. Medo é cautela. Medo é cuidado. Quem não tem medo morre cedo. E por quê? Assim como um carro que não tem freio, acelera até ter um processo autodestrutivo ou causar alguma tragédia. Os freios são importantes. O medo é um freio. Em excesso, síndrome do pânico. Em excesso, transtornos de ansiedade, como a gente vai ver hoje. Vamos falar muito sobre depressão, sobre ansiedade, sobre transtornos mentais e físicos, que talvez nós tenhamos, e que a gente precisa estar esperto e cuidar disso. Só com medicação psiquiátrica? É óbvio que não. Ela é um recurso importante. Um ansiolítico, um antidepressivo? Não vou fazer a indelicadeza de pedir para que vocês abram a bolsa e sacar um Rivotril. Não é? Talvez alguns tenham. Por precaução, se gera uma crise. Ele é um recurso importante, um recurso farmacológico, que pode nos ajudar muito. Ou seja, nós precisamos dessas marcas para nos constituirmos como seres humanos. Então, essa imagem, para mim, ela é importante porque ela nos marca, justamente pela possibilidade de construir uma história. Eu estou aqui, eu, Rogério, estive aqui em Toledo, vocês estão aqui, e automaticamente a gente cria uma marca. Aquele professor
inesquecível, que você viaja às vezes para a praia ou para algum lugar, e por ironia do destino você encontra o teu aluno. E ele fala, professora, ou professora, você por aqui? Olha, eu estou fazendo pedagogia, e a culpa foi sua. É uma marca boa. Nós marcamos as pessoas de um jeito bom ou ruim. E se vocês lembrarem quem são as pessoas que os surpreenderam de uma forma boa e afetiva, tomara que vocês tenham essas pessoas, vocês podem ter certeza que essas pessoas estão na sua memória. É por essa razão que quando a gente perde alguém querido ou querida, a gente faz uma dedicação de amor, às vezes escrita num livro, e a gente coloca in memoriam. Já prestaram atenção no que significa in memoriam? Na minha memória. Que é a única possibilidade de não ser esquecido. É a possibilidade de construir marcas em relação às pessoas. Um médico atencioso, um médico cuidadoso, que te escuta, é raro, que te olha nos olhos, que medica quando necessário, quando faz uma intervenção cirúrgica, de uma doença mais complexa, por exemplo, uma doença crônica. Mas um profissional que te olha, um professor que te olha, que sabe o teu nome, e que percebe que o aluno, a criança ou adolescente não está bem aquele dia. Ou se vocês já tiveram a experiência de uma criança ou um aluno, que chegou num dia na sua sala de aula, e percebeu e falou o seguinte, professora, você está bem hoje? Talvez seja raro, mas é a única possibilidade de a gente criar empatia. Então, por favor, professores, e aqui eu me incluo, não levem para a sala de aula apenas o intelecto ou o seu conteúdo. O seu conteúdo é obrigação, e por isso a gente estuda. Agora existe uma outra coisa, que é o que eu vi as pessoas falarem aqui, que é a sua humanidade. Que é às vezes poder parar o conteúdo e cuidar. Eu só ensino o meu conteúdo. Não, você ensina o seu conteúdo e também cuida. E por que é um cuidador? Aliás, cuidador, né, às vezes na própria acepção da palavra, talvez não aqui, né, mas em alguns lugares onde eu vi, o cuidador é entendido como uma opção menor que o educador ou o professor. Por que isso? Ele é só cuidador. Se a gente está vendo que o cuidador é o que realmente faz a grande diferença na construção de um ser humano que seja saudável e lúcido, eu posso ser professor e posso ser cuidador. Ao mesmo tempo, um educador, alguém que educa a dor. Um educador. Eu educo a dor. E como eu educo a dor? Cuidando do outro, colocando limite e tendo uma expressão de afeto. Por isso é afetar. Por isso a gente pode ter a chance de construir marcas, como nas cavernas. Eu estou aqui. E eu preciso fazer a grande diferença. Aqui, uma analogia, também, retirada do livro do Harari, a marca de uma mão humana cerca de 30 mil anos atrás. De novo, a possibilidade de deixar uma marca, um vestígio da nossa presença no mundo. Se vocês observarem e trouxerem o exemplo que eu dei do vandalismo, das marcas, quando alguém picha uma parede, às vezes nos altos dos prédios, de difícil acesso, é para exemplificar, do ponto de vista psicológico, a ideia de que eu estou aqui, e de que ninguém quer ser esquecido. Essa é uma fala, inclusive, de Donald Winnicott, foi um pediatra importante, que trabalhou na Segunda Guerra Mundial, um psicanalista que cuidava muito de crianças e que dizia, o pior dos sentimentos é ser esquecido. E é por esta razão que a gente faz de tudo para ser lembrado. Criança adoece, criança tem febre, criança adoece psiquicamente, mentalmente e fisicamente para ser cuidado, muitas vezes. Eventualmente precisa de medicação, mas é na tentativa de ser tocado. Quem já foi a um médico e às vezes já falou o seguinte para o médico, o senhor não vai nem me examinar? Que, aliás, é uma característica que muitos médicos estão perdendo. O exame clínico, o toque, a palpação.
a observação, a ausculta, o estetoscópio, o exame no olho, na língua. Eu estou com um problema no dedo do pé. Mas o dedo do pé tem relação com a cabeça? A dor de um luto ou a pancada no dedo de um pé? Qual dói mais? Todos eles têm relação com a sua forma particular de perceber. É impossível ter uma relação separada entre mente e corpo. E é por esta razão que quando a gente sofre ou tem dores de cabeça, cefaleia, nós sofremos como um todo. E como é difícil lecionar ou ofertar alguma coisa com dor. Não é fácil. Da onde vem a dor? Quais são as suas causas? Eu trato o sintoma? Eu medico? Ou entendo que aquela dor de cabeça ou aquela insônia, aliás, insônia, um quadro muito comum na pandemia, provavelmente muitas pessoas tenham ainda, mas a insônia ela disparou como um sintoma muito grande diante da pandemia. Tratar a insônia com medicação, muitas vezes é importante, mas o que gera a falta de sono? Quais são os pensamentos que te perturbam? Quais são os fantasmas que rodeiam a sua mente? Quais são os monstros que realmente fazem com que a gente perca o sono? Essa relação é importante ser entendida. Por isso a marca de um humano, há milhões de anos atrás, e aqui, a arte que meu filho fez essa semana, que eu pedi para que ele colocasse, uma arte que simboliza aqui, metaforicamente, Michelangelo, mostrando que a gente está em outros tempos. A ponte com a tecnologia, com a inovação, com a possibilidade de conexão. O aluno tem que ser conectado. E cada vez mais um domínio grandioso do ponto de vista tecnológico. E a grande pergunta, a grande questão, de que vale um aluno com domínio tecnológico e científico, se amanhã ou depois esse aluno se mata. E é por esta razão que famílias e a escola como um todo e todas as outras instituições precisam estar atentas. O que nós podemos fazer para ajudar essas pessoas? E é por essa razão, gente, que educação e saúde precisam andar juntas. Como segurança, como justiça e todas as outras instituições que possam nos ajudar a ter uma educação que seja de excelência, de qualidade. Vou avançar um pouco. Travou-se. Bom, vamos voltar. As marcas do humano, como eu disse então, a gente precisa entender como nós nos construímos como pessoa, a relação que a gente estabelece com a outra pessoa e o contexto onde a gente vive. Por esta razão, a maior dor do mundo sempre é a sua. Você não entende o que eu sinto, diz uma paciente para mim. E ela está certa. Não tem como eu saber como a outra pessoa se sente. Nós enxergamos o mundo a partir da nossa própria perspectiva. Por isso que a possibilidade de construir a empatia é um exercício difícil, porque eu não tenho como saber efetivamente como o outro se sente, nem do ponto de vista corpóreo, orgânico, cerebral, psíquico. E é por esta razão que eu, o outro e o contexto pode nos ajudar à aproximação da dor do outro. Por essa razão que às vezes quando a gente vai cuidar de alguém, nós temos toda uma linguagem corporal que se aproxima em relação às pessoas. Por isso o toque é tão importante. Por isso a escuta é tão importante. A escuta, as palavras, título de um livro, um dos últimos livros que eu fiz, Escuta Palavras e Cura. Escutar alguém pode levar à possibilidade de cura. As palavras. Um grande psiquiatra e psicanalista francês, discípulo de Jacques Lacan, chamado Juan David Nazio, escreveu um livro chamado A Psicanálise Cura Sim.
dizendo que as terapias da fala, ou seja, a possibilidade de escutar alguém verdadeiramente e tecer algumas possibilidades de fala, são extremamente importantes porque elas são capazes de mexer com o corpo e ocasionar uma transformação a nível psíquico, especialmente. Mas quando nós mudamos psiquicamente, não se esqueçam que a gente muda corporalmente também. Dar um remédio para uma depressão grave de alguém que não sai da cama, não toma banho, não escova os dentes, pode ajudar. Mas o que faz com que essa pessoa tenha ânimo de levantar da cama? Ânimo. Alma. Ânimo vem de alma. Por isso as doenças da alma são as mais difíceis de tratar. Porque elas implicam a possibilidade da construção de alguém que precisa suportar a vida. E a gente só consegue suportar a vida quando tem a possibilidade de ter alguém que nos escute. Que às vezes é o teu marido, a esposa, os filhos, quem dera. Às vezes é o aluno, o teu colega da sala de aula. Você está com um problema, está com uma dificuldade, e aí você vai contar para alguém. E aí você espera que essa pessoa te escute por 5 minutos. Se essa pessoa consegue te suportar por 5 minutos, sem que antes ela conte os problemas delas para você, aí sim a gente tem alguma possibilidade de sucesso e de escuta. O que nós fazemos quando o outro nos conta um drama, uma dor? Já viram as expressões que a gente faz? O corpo fala, o corpo comunica quando a gente às vezes está cansado e entediado daquela pessoa. Nós terapeutas, analistas, sentimos isso com os pacientes. Os professores sentem isso com os alunos. Aquele aluno insuportável. Olha que interessante. Aquele aluno insuportável que precisa ser suportado. Suportado tem 2 conotações. Suportar no sentido de aguentar e suportar no sentido de oferecer suporte. E é por esta razão que o aluno insuportável se torna inesquecível. E é por esta razão que você sonha com ele. Por que será? Porque ele precisa que você não o esqueça, porque ele dá trabalho. Se nós observarmos a analogia das mãos, é a mesma coisa. O aluno insuportável não pode ser esquecido. E ele vai fazer de tudo para ser lembrado, nem que seja para atrapalhar o teu sono. Vejam que coisa curiosa. Olha que interessante. Do que esse aluno precisa? Suporte, capacidade de suportá-lo. Quem faz isso? Gente boa, gente lúcida, professores que escolheram a profissão por um desejo e não por uma obrigação. Pais que escolhem filhos por um desejo têm mais condição de suportar os filhos. Professores que escolhem os filhos, no sentido de ter um desejo em ter um filho, estão em melhores condições de suportar esse filho, essa filha. Por esta razão, se você caiu na educação de paraquedas e desejaria fazer outra coisa da vida, precisa repensar. E sabe por que precisa repensar? Porque você corre risco enquanto pessoa. Você é um candidato ou uma candidata séria a adoecer. Primeiro pela frustração. Primeiro por tentar sonhar um emprego dos sonhos, que não tem, assim como o casamento dos sonhos também não tem, e assim como o paraíso não tem. O que existe é uma realidade que pode ser melhor suportada pela possibilidade de construir um desejo que seja autêntico. Um desejo legítimo. Quem de nós aqui, não precisa levantar a mão, é capaz de confessar que realmente tem um desejo em cuidar e ensinar? Quantos de nós, e mesmo essas pessoas que têm um desejo de cuidar e ensinar, muitas vezes se sentiram angustiadas, tristes ou com raiva? Mesmo bons professores e bons pais podem odiar os seus filhos e seus alunos. É possível
a convivência do amor e do ódio? Sem dúvida alguma. Com a mesma pessoa? Sim. O que me preocupa é a indiferença. Quando aquele teu casamento, às vezes, que não está tão bom, cai na indiferença, é o que a gente chama de morte do casal. É a morte da relação. Se existir raiva, ou pelo menos ódio, já é alguma coisa. Se existir possibilidade de pontos de vista diferentes, já é alguma coisa. O problema é cair na indiferença. Indiferença é sentir nada pelo outro. Nem raiva, nem ódio, nem admiração, nem alegria, nem tristeza. E é por esta razão, nós vamos ver isso nos quadros psiquiátricos e psicológicos, que a indiferença é um dos sintomas mais preocupantes num quadro chamado depressão. Se você vive uma profunda indiferença com a sua vida, ou percebe que tem pessoas na sala de aula que não tem mais sentido e que afundam numa profunda indiferença, é preciso redobrar os cuidados. Alguém vai ter que fazer diferença na sua vida e na vida dos outros. Às vezes buscar um especialista, buscar ajuda. Por isso a indiferença, ela traz um legado muito dramático para a nossa vida. Ser criado num lar de indiferença, ser criado numa escola de indiferença, é a possibilidade para construir seres humanos infelizes, com a impossibilidade de construção de autoestima, lucidez, e que consequentemente são candidatos sérios a adoecer, fisicamente e emocionalmente falando. Professor, você está me dizendo que o amor salva? Sim, o amor nos salva. Porque é justamente a possibilidade do amor do outro que faz com que eu construa alguma chance de amor próprio em relação a mim mesmo. Já que um bebê não nasce se amando. O maior desejo do ser humano é ser desejado pelo outro. Jacques Lacan falava isso. Ser reconhecido pelo outro. Se sentir útil, amado, amada. Dizem que as mulheres têm uma necessidade maior. Não sei se é verdade. Os homens, pela questão do sucesso, do poder, mas ainda assim é uma forma de amor. Seja pelo pai, pela mãe. Todos nós, em alguma medida, precisamos ser reconhecidos, ser lembrados. Por isso a analogia aqui, esse exemplo das mãos, acho que ajuda a gente a ter uma ideia. E o quanto é importante que a gente não seja esquecido. Por isso eu brinquei, se eu estou voltando a Toledo hoje, é porque de alguma forma eu afetei algumas pessoas. E vocês me afetaram. E nós criamos marcas. Esse homem, talvez nunca tenha sido tão olhado, avaliado. Tedros Adhanom, em relação à pandemia, nos diz, muito preocupado, vocês podem concordar ou não, talvez uma fala muito catastrófica, nos diz que o mundo nunca esteve tão perto de acabar com a pandemia. Segundo previsões aí da OMS, Organização Mundial de Saúde. Uma fala catastrófica, uma fala talvez um tanto pessimista, e que ofereça a possibilidade de uma concepção que seja mais realista, mas ainda assim, nós nunca vimos índices tão grandes de adoecimento a partir desses anos de pandemia. Os reflexos em termos de saúde mental a gente está colhendo e vai colher durante muitos anos ainda. Adoecimento por câncer, alterações cardiovasculares, derrame, infarto. Muitas pessoas que por medo não foram aos serviços de saúde, vocês sabem disso, e infelizmente acabaram morrendo por outras condições, de casos que já estavam agravados. Muitas pessoas com transtornos mentais se potencializaram em relação à pandemia. Então como é que a gente pode cuidar disso? Tá, uma fala catastrófica, podendo pensar agora, nessa breve introdução que eu dei, a gente começar a pensar um pouco sobre saúde. 5 minutos para falar de saúde não vai dar tempo. Mas para oferecer um aperitivo a vocês, como eu já falei,
A saúde começa com a possibilidade de construção da coisa mais difícil, da condição mais difícil, que é o amor próprio. E se você, por alguma razão, não conseguiu construir um mínimo de amor próprio, de autoestima, o que é amor próprio, gente? O que é autoestima? É a possibilidade que você tem de ter uma percepção realista de quem você é. É você poder ter a coragem de se olhar no espelho e avaliar que a idade faz efeitos, que a lei da gravidade existe para todo mundo, e que a gente pode, muitas vezes, se perceber como uma pessoa interessante. Não tem a ver com estética ou beleza, apenas. Mas uma percepção realista de quem você é. Muitas mulheres que eu atendi, e que eram modelos, vinham consultar se sentindo profundamente feias. É uma questão de percepção. O número de cirurgia plástica, e que faz com que as pessoas às vezes não tenham uma satisfação. Então é preciso cuidar. Saúde começa com a possibilidade de construção do amor próprio. É possível construir amor próprio quando tudo deu errado lá atrás? Felizmente, não só a ciência nos diz que é possível, e que é possível construir alguma coisa em cima do que já foi feito. O passado nos influencia de uma forma muito grande. Conforme a psicanálise diz, a nossa infância, ela vive conosco. Mas existe a possibilidade de que a gente possa construir alguma chance de amor próprio. E essa única chance de amor próprio tem a ver, às vezes, com alguém que te olha, com alguém que te escuta e faz com que você se sinta útil e importante em relação a essas pessoas. Este alguém, muitas vezes, está dentro da escola. Então eu queria finalizar um pouco essa fala hoje, para a gente ir almoçar, que vocês pudessem pensar hoje e viessem sedentos de saber, sedentos de amor, para ouvir o que eu tenho para falar em relação à saúde. Saúde é um bem precioso e que a gente pode aprender a construir com algumas ferramentas, com alguns dados científicos e trazendo para vocês a minha experiência. É isso. Obrigado por enquanto. Até à tarde. Então, agradecemos, professor Rogério de Mello, por toda essa introdução. Também as equipes das escolas e CMEIs que participaram desse momento. O retorno à tarde, às 13 horas. Nós vamos das 13 às 16, porque esse espaço no período noturno terá um outro evento. Então, muito obrigada a todos e aguardamos todos às 13 horas. Um bom almoço para todos.